Agora, voltando aqui pro Alan, o negócio do Alan, ele tá mal informado. Eu já falei em outro vídeo aqui meu, mas o Alan tá mal informado. Isso que ele tá fazendo nos Estados Unidos é assalto. É assalto. E isso ali é o seguinte, falaram para ele que nos Estados Unidos você pode falar o que você quiser. É verdade. Você pode falar o que você quiser, você não pode incitar ou ameaçar de violência. Eu vou te matar. E se meter dedo na cara é ameaça explícita. Você tem direito a se defender. Aqui você tem... Depende do estado, né? Que são vários países. Alguns estados você tem o direito de, né, manter a sua posição, tem outros que você tem o direito de defender o seu castelo. Tem vários diferentes conceitos. Mas ali ele para mim, legalmente, ali ele deu amplo direito. E o detalhe é o seguinte, eu sei que você é um cara que tem artes marciais, controla, mas se ele desse uma joelhada ali na hora... Sem se apoiar, sem tocar em mim, o primeiro instinto dele é se ele segurar. Ou não? Eu acho o seguinte, ele não tem o direito de fazer o que ele fez, entendeu? Com certeza. Então, pronto, mas eu fui ali pra ajudar ele. Eu concordo. Eu fui ali pra ajudar ele. O que eu ia fazer? Ia escalar o negócio? Ia levantar minha voz? Ia levantar? Não, 38 Você mostra que você é um cara corajoso, só o fato de enfrentar esse espiral do silêncio, cara. Porque a Bolsa Leprada, eu acho, Bolsonaro, ele falou uma vez, ele tá falando, e o Weintraub não sei o que lá, ele falou, não é pra falar o nome dele, não pode falar o nome dele. Eu nunca falei mal dele. Só que na reunião ministerial que vazou de novo, aquela que vazou lá atrás, na segunda, que vazou de novo, um dos ministros pergunta, essa daqui não está sendo gravado, né? Não! E o cara manda ver e fala. Mentindo, né? Mentindo. Então, assim, ele fala mal de mim, ele incita, né, naquela reunião, a sabujada sarnenta dele, sabujada sarnenta que o Alan dos Santos faz parte. Ele faz parte dessa sabujada sarnenta. A morder, atacar e principalmente colocar na espiral do silêncio. Porque ele vai falando, e quando você cita o meu nome, ele não responde na hora. Teve que vir a mensagem. Teve que vir a mensagenzinha lá no 3 vezes, depois da terceira vez. Você viu? Aí você viu, daí ele recebeu lá, tocou, ele olhou, e aí, começou a... Eu não teria mencionado, se ele não tivesse mencionado... Tentar se apropriar, né, do nosso movimento ali no Farol. Agora, tudo que eu pergunto pro senhor, por que Mourão fez isso, por que Bolsonaro fez isso, o senhor responde, a natureza dele, ele é assim e tal. Agora, a natureza de todos nós, o senhor lecionou micro e macro, a premissa básica da economia neoclássica é maximização de satisfação. Sim, correto. Como é que Bolsonaro achou que fosse bom para ele indicar só petistas em todos os tribunais superiores? Cássio e Mendonça eram há mais de uma década intimamente comprometidos com o PT. Todo mundo sabia que o Cássio foi várias vezes nomeado por Dilma e Lula, que Mendonça tinha cargo com o Mentófoli. Qual a explicação, bicho, para Bolsonaro só ter colocado o petista no STF? Até os filhos dele ele podia ter indicado, não é isso? Então, porque a utilidade dele, o valor, a satisfação, o prazer que ele tem, talvez seja com jet ski, com mansões. Mas ele teria mais mansão botando um filho dele lá do que um petista, bicho. Não, mas às vezes ele não tem habilidade intelectual, a capacidade de fazer isso, mas a satisfação dele, a utilidade, a busca da felicidade dele é ter mansão, jet ski, colar de diamante, um patrimônio gigantesco. Mas ele teria ainda mais, ele se perpetuar no poder, colocando gente ligada a ele. Agora, os caras que ele colocou não estão dando um chute na bunda e pisando na cabeça dos... Você tá me perguntando, são valores, são pessoas. Então por que o monarca fuma maconha? A vida do monarca é boa? Rapaz, ele tem condição de ter a vida que ele quiser financeiramente. A vida do monarca é boa? Você acha que ele é feliz? Você trocaria de lugar? Ele deixou claro, todas as vezes, que ele não estava feliz em estar aqui. E ele anseia e espera voltar pro Brasil ano que vem. Não, mas tudo bem. Deve ter alguma coisa dentro dele que tá machucando ele e provavelmente isso é uma busca de evitar a dor, não é isso? Cara, o negócio é o seguinte, cada um faz as suas escolhas. Sim. De acordo com seus valores, de acordo com a sua análise. Existe um ramo da economia que mostra, que discute o quanto a gente tem de livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, que é a indução que as empresas fazem para você consumir, para comprar. Sim. O exemplo que eu dou de microeconomia que é curioso, eu não gosto de batata frita, eu não curto batata frita. Então toda vez que eu ia ao McDonald's, hoje eu não vou mais, há muito tempo não vou mais, quando eu ia ao McDonald's, eu chegava lá, quero quarteirão com queijo. É a hora que eu gostava de comer, quarteirão com queijo. O que a moça no balcão fala? Quer batata? Batatinha acompanha? Não, obrigado. Por R$1 a mais, batatinha não acompanha? Eu compro. Aí quando eu chegava na mesa, eu olhava pra batatinha, o quarteirão, por que eu comprei essa porcaria dessa batata frita? Eu sou induzido, você tem uma série de induções
ancoragem de preços. Você tem uma série de jogos psicológicos, e essa é a fronteira da economia. De como eu consigo conduzir para quebrar a racionalidade no seu processo decisório. Então, veja, eu não consigo... Quem sou eu para dizer para você como você vai buscar sua felicidade? Felicidade não é euforia. Quem sou eu para falar das suas escolhas? Perfeito. Eu sou feito à imagem e semelhança do Criador, assim como você. E o Estado é feito pela mão do homem. Se o Estado é feito pela mão do homem, ele não pode estar acima da maior obra de Deus. Quem conhece a Bíblia sabe. A maior obra de Deus é o homem, porque ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. Perfeito. E da costela de Adão saiu Eva. Então a família é a maior obra de Deus. Concorda comigo? Sim, são as pessoas e as pessoas saem da família. O Estado, que é feito pela mão do homem, é como você colocar uma estátua acima do trabalho de Deus. Cara, um ser humano não pode obrigar o outro a fazer as escolhas dele. E esse é o princípio. O socialismo, o centralismo, o progressismo, todos esses totalitarismos, todos esses planejamentos centrais, o positivismo. Você vê o nome te induz ao erro. Você é a favor de algo positivo? Sim. O positivismo é tipo um primo bastardo do comunismo. Perfeito. Entendeu? É uma religião, cara, é uma religião. Tem igreja até hoje no Rio. Em grande parte, o que se chama, o que, por exemplo, o Olavo definia como positivismo, é o que Jesus tratava os fariseus. É o cara que dá mais ênfase no formalismo do que no conteúdo, né? O fariseu, tinha dois grupos de fariseus, né, historicamente, né? Tinha um grupo de fariseus que era a favor, isso não está na Bíblia, mas se você historicamente tinha os fariseus que defendiam que você olhasse a letra fria do que está na lei mosaica, e tinha os que buscavam a essência e os valores. Jesus era o rabino, o professor. Rabino é professor, né? Ele é um professor rabino, considerado pelos seus... Rabi é tipo psor, né? O psor é como você chama o seu próprio rabino. Ele era do grupo que você hoje enquadraria, historicamente ele não era o saduceu, ele não era nem o sacerdote, nem os malucos do deserto. Ele era um cara que andava, apesar de ser da casa de Davi, ele é da casa de Davi, desculpa o meu tempo verbal, Jesus ele não era. Né? Então, corrigindo, Jesus é judeu, porque ele saiu do ventre de Maria, e ele é do grupo que hoje seria... O descendente de Davi. Ele é descendente de Davi, e hoje, olhando, ele seria de um grupo dos fariseus, mas não dos fariseus que ele criticava. Ele falava, tinha que ser assim. Não eram sepulcro, não esses do sepulcro caiado. Assim como, né? Quando ele critica os judeus, ele também é judeu, entendeu? Geralmente você critica quem está mais próximo de você. Perfeito. Eu não vou criticar um cara que está lá longe, que não me diz respeito. Um cara que está mais perto, por exemplo, o Alan dos Santos me incomoda porque ele não é burro. Ele não é burro. O Alan dos Santos é um cara inteligente. Ele não tem nenhum ofício hoje em dia. O ofício dele é... Ele não tem formação acadêmica, é um cara que... Mas você pode não ter formação acadêmica e ser caminhoneiro. E aqui nos Estados Unidos você vai ganhar dinheiro com isso. Pode guiar um Uber. Ele pode trabalhar... Você pode... Qual o seu trade? Não, tem acadêmico que tem vida acadêmica, que tem artigos, livros, para o Hindenburg e Melão e tal. Tem gente que tem uma série de artigos que produziu academicamente, Olavo, sem frequentar a academia. Eu tenho formação acadêmica e é robusta. Ela não é... Criaram um espantalho, falaram, não tenho formação acadêmica como meu irmão, mas, pô, no Brasil, se tiver outro como o Arthur, vai ser difícil. E se o senhor tivesse, não teria experiência prática de empresa que o senhor teve, né? O Arthur tem pós-doutorado em neurologia. Ele tem formação jurídica e foi fazer pós-doc na faculdade na Paulista de Medicina, que é um top de medicina no Brasil, em neurologia, cara. É surreal, Arthur. Loucura, né? Então, assim, ele fala um monte de idiomas, então é uma loucura. Fala assim, pô, Abraão, você fala bem inglês? Eu falo bem inglês, falo direitinho. Fala bem espanhol? Eu falo espanhol direitinho. Mas Arthur fala mais uns 7, 8 idiomas. Tu fala japonês, cara. Mas não é que ele fala mais ou menos japonês. Ele trocou ideia com o Shinzo Abe, cara. Foi exatamente isso que o Silvio falou quando eu perguntei ao Silvio sobre vocês a primeira vez. Foi exatamente então, isso. Vamos lá, academicamente. Eu sou um acadêmico. Seu irmão fez parte do governo? Foi, o Arthur fez parte do governo. Ele era o assessor do presidente. Ele estava desde o começo junto comigo. Eu não teria entrado nessa batalha sem ele.
eu e ele, nós somos quase a mesma pessoa, só que eu tenho uma vida mais prática. Eu tenho, não que tu não tenha, ele foi advogado de grandes empresas e tal, mas eu toquei grandes times, grandes pessoas, eu tenho um coro mais grosso, né? O Arthur tem um lado mais suave, mais intelectual. Então, o que acabou acontecendo é que para tocar um grande time e pegar aquele foguete, porque o MEC é isso, cara, são 160 bilhões e tem uma tigrada maluca lá, querendo abocanhar, desesperado. O Brasil é um país corrupto, profundamente corrupto. Hein, Éder? Você acha que cada faculdade de medicina aberta vale quanto pro dono da faculdade? Quantas foram abertas com Lula? Cara, não é pouco, Quantas faculdades dinheiro, foram abertas com Lula agora nesse governo Lula? Hein? Quanto é que vale pro dono da Ele não faculdade? cortou as verbas? Ele não tá cortando verba? Privada, Rapaz, o cara faculdade quer a porra da vaga aberta, meu. Faculdade privada. Faculdade privada, meu Mas irmão. essa história daqui é o seguinte, Entendi. essa história daqui é o seguinte. Então, o que acaba acontecendo é que eu não tenho uma formação acadêmica fraca, mas eu não sou um acadêmico. Qual o meu ofício? Meu ofício, minha vida, meu patrimônio, ele veio do meu ofício como acadêmico? Não. Eu tenho uma atividade acadêmica. O meu ofício qual é? O meu ofício é executivo, um cara que faz as coisas, né? Uhum. O Alan, ele não tem um ofício. Ele disse que é jornalista. Ele pode ser jornalista, mas ele tira o dinheiro dele do jornalismo. Que eu saiba da mendicância. Ele é mendigo. E uma coisa é o seguinte, levar um tombo. Todo mundo pode levar um tombo na vida e aí você pede, pô, me ajuda aqui para uma pessoa. Mas viver sempre pedindo, sempre disso, isso é muito feio. Né? E eu considero feio, isso eu considero errado. Então, assim, se uma pessoa é limitada intelectualmente, ele não é limitado intelectualmente, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está mentindo, ele está difamando e ele está mendigando. E ele tem capacidade intelectual e ele não é um cara aleijado fisicamente para ter um trabalho honesto. E nos Estados Unidos a mulinha é $200, né? Por dia, né? Assim, veja, você pode fazer um Uber, não tem que ter vergonha. Eu não teria problema. Cara, comecei meu trabalho como boy. Eu tô olhando várias possibilidades aqui. Pô, se precisar guiar caminhão aqui, pô, tranquilo, até divertido conhecer os Estados Unidos. Vai fazer alguma coisa, vai fazer um trabalho honesto, cara. Entendeu? Isso daí, eu acho que o trabalho honesto tem a ver com a Bíblia, a redenção, cara. Mas esse negócio de ficar dizendo, eu sou o meu Qual sonho. foi o maior professor de todos os tempos? O mestre, né? Quem é o professor? Nosso mestre. Ele tem ofício ou não tem ofício? Carpinteiro. Qual é o ofício dele? Carpinteiro. Até Deus. Cara, na meu, forma se de Jesus emprego. tem um ofício, quem é você para viver de rezar, de só ensinar? Você tem que ter um ofício prático, nem que seja nesse momento eu não estou exercendo o meu ofício. Ele sabe disso. Tanto é que ele fica, eu sou o meu sonho, e ele quer se convencer, né? Por isso que ele se ofendeu, né? Eu falei o nome da filha da mulher dele. Não. Que eu acho que ele Eu não tá falei, falando de... em 3 horas ali, eu falei da família de alguém ali. Não. Eu, assim, eu fico... Por que a gente tá falando tanto dele? Porque ele poderia estar do lado correto, mas não tá, e hoje pra mim tá tarde. Pois é. E Ele o já brother, foi. o brother E eu do não metaforando, sou. né? Metaforando, o cara que eu falei, a Ludmilla que ele falou, não é da família dele, não. A Ludmilla que ele falou foi É a a doadora que foi parar na inquérito das fake news imediatamente depois da doação, não é isso? Então vamos lá, eu acho que a não gente sei, já falou de... O cara do metaforando, ele falou da mulher, não, o nome da mulher dele não é esse, não é isso, não foi. Não, ele Eu achou que era falei. filha dele. E não é isso o cara do metaforando, ele achou que eu tinha mencionado, não mencionei. Quem mencionou foi ele, não é isso não. Em nenhum momento surgiu Nenhum nomes. momento eu falei da família de ninguém. Então. O cara chamando minha mãe de puta, a porra toda ali. Eu nada, não, nem elevei a voz, não é isso não. Ali eu acho... Marcelo Brigadeiro tá Eu aqui te mandando um abraço aqui, ó. Porra, manda um abraço pra ele também. E tá de parabéns por ele ter atitude, né? De também ter comparecido lá no Farol da Liberdade, não é isso?